Senhoras e senhores, é com grande satisfação que realizamos essa audiência pública, cuja importância é inegável. Trata-se de um espaço legítimo de diálogo entre poder público e sociedade civil, em que a participação popular se mostra essencial para a construção de políticas públicas mais justas e eficazes. Nessa ocasião, discutimos alterações no Plano Plurianual, PPA, na Lei Orçamentária Anual, a LOA, bem como a abertura de crédito adicional, medidas indispensáveis para viabilizar a implantação de um novo equipamento público de saúde. Esses ajustes não se limitam a aspectos meramente formais, ao contrário, constituem atos de responsabilidade administrativa e instrumentos técnicos e legais imprescindíveis para garantir que as ações do Poder Executivo estejam efetivamente alinhadas com as necessidades reais da nossa população em Santa Isabel. A urgência e a relevância dessa pauta se reforçam diante da recente contemplação do município no âmbito do Programa de Aceleração e Crescimento, o Novo PAC, com um repasse financeiro no valor de R$ 2.012.825, destinado à construção de uma nova unidade básica de saúde, UBS, no bairro conhecido como KM55. A UBS 5 representa a resposta a uma antiga reivindicação da comunidade local, que há anos clama por melhores condições de acesso à saúde. A aplicação adequada dos recursos permitirá a concretização de um equipamento público essencial ao fortalecimento da atenção básica, aproximando os serviços de saúde da população e promovendo mais dignidade, bem-estar e qualidade de vida aos moradores da região. Reitero, por fim, mas não menos importante, a importância da participação de todos nesse momento. As contribuições da sociedade são fundamentais para que as decisões orçamentárias reflitam os anseios coletivos e contribuam para a construção de uma cidade mais justa, eficiente e inclusiva. Muito obrigado. Vamos à parte técnica. Essa audiência, ela é em razão da Lei de Responsabilidade Fiscal, que prevê que todos os projetos que alterem o planejamento sigam o mesmo procedimento formal que o próprio orçamento, na sua elaboração, PPA, LDO e LOA, e dessa forma não será diferente com aquele projeto que altera toda a estrutura orçamentária, como é o caso deste projeto que nós vamos observar. Como muito bem apresentado aí pelo vereador Oswaldo Júnior, trata-se do atendimento a uma necessidade pública, ao anseio, e a necessidade, então, de formalizar o procedimento cumprindo aí uma espécie de devido processo legal. Apagou aqui. Foi só o vídeo. Acho que está tudo certo, foi só o vídeo. Encostar. Só um segundo que vamos recomeçar. Então, o procedimento normal é discutir o PPA, a LDO e a LOA. Assim é formado o orçamento. Agora sim. Assim é formado o orçamento. Então, por uma ordem lógica, nós temos a previsão das políticas públicas lá no PPA, nós temos a inclusão dessa mesma política pública na LDO, como sendo uma prioridade para o exercício seguinte, e depois, já em sede de execução orçamentária, nós temos a necessidade
de que os códigos para essa execução da política pública já estejam previstos na lei do orçamento, nos diversos anexos que ela carrega, trazendo ali uma espécie de autorização para o gasto público. E olhando, então, para esse projeto de trás para frente, contrariando a ordem natural, eu vou expor primeiro o projeto número 3, que trata da lei do orçamento anual, até pela simplicidade que ele carrega, para facilitar o entendimento, melhorar o entendimento, e depois falamos aí da parte de que toda a execução orçamentária tem que estar espelhada na LDO e no PPA. Então faremos o inverso do natural. Primeiro vemos o projeto de lei, para depois observar as consequências disso no planejamento. Mais uns instantes aqui que a máquina já está retomando. Dá para compartilhar o projeto. Vou compartilhar a imagem do projeto de lei, por conta de sua simplicidade. Ah, perfeito. Você consegue pôr o projeto de lei número 3 primeiro, para compartilhar? Caiu o Zoom também. Tem a cópia, Juliana, tem uma cópia em papel? Eu vou adiantando aqui, porque é mais fácil. Ok. Muito bem. O projeto de lei número 3, do dia 12 de março de 2025, ele dispõe sobre a abertura de um crédito adicional especial no orçamento vigente e dá outras providências. Este projeto de lei, ele é composto de 3 artigos apenas, sendo que o primeiro identifica o que eu diria de necessidade ou objeto da alteração. O segundo fundamenta a origem desse recurso e o terceiro dispõe sobre a vigência do projeto de lei. Dessa forma, para que fique facilitado o nosso entendimento, é apenas um ajuste no planejamento para dar legalidade à execução orçamentária de 2025, do ano corrente, portanto. Então, trata-se de uma alteração orçamentária estimada no valor de 2 milhões e 2 bilhões. 2 milhões, 12 mil reais e 825. Por um instante, imaginei que seriam 2 bilhões. Aí algo estaria muito errado. Mas 2 milhões é o custo do projeto que pretende incluir mais uma unidade na atenção básica com a construção da UBS de número 5. Portanto, ela será financiada com recursos federais. E aí o parágrafo 2º diz o seguinte, que o recurso necessário a este crédito especial é o novo programa governamental de aceleração do crescimento chamado PAC, lá no eixo de saúde, em que o nosso município pleiteou a existência dos recursos, a disponibilização desse recurso, apresentou o projeto e foi contemplado. Portanto, é algo que não impacta o orçamento vigente. Ele será acrescido na despesa, mas também ele tem uma fonte de financiamento já prevista. O que é saudável e é o necessário.
Além disso, além do financiamento, nós temos a necessidade de verificar o reflexo disso no custeio. Naturalmente, quando esta obra se for entregue à população, haverá o custo do aparelhamento com móveis e utensílios, com folha de pagamento. E, normalmente, o projeto de lei deve vir acompanhado do que seria este impacto orçamentário e financeiro. E me parece que não constou na peça. Isso é algo importante, precisa ser lembrado, para que venha para casa um estudo do impacto orçamentário e financeiro do projeto de lei que visa atender aí ao desdobramento da obtenção do recurso federal. Paralelamente a isso, já temos condições de apresentar o projeto número 2? Ainda não. Ok, aguardando mais um segundo. Importa lembrar também que trata-se de um crédito adicional especial. E isto quer dizer algo importante, que quando esse termo especial é utilizado, significa que não estava no planejamento, não estava no PPA e nem na LDO. Portanto, esta inovação é a que exige o impacto orçamentário e financeiro. A mesma lei de responsabilidade que exige esta audiência, ela exige o impacto orçamentário e financeiro. O que é justo, né? O gestor ele precisa olhar no longo prazo, atender os anseios e, certamente, a construção de mais a montagem, né? A construção é física, mas a montagem de mais uma equipe, com médicos e tudo aquilo que a OBS exige, ela também terá, certamente, o apoio de repasse federal, o que equaliza um pouco esta conta. E, certamente, eu tenho certeza que não será um empecilho a chegada aí breve deste impacto orçamentário. Então, a lei diz que todo ato que aumentar a despesa, e este ato necessariamente estará aumentando a despesa. Por isso, a exigência legal para que a votação aconteça. Vamos lá, conseguimos compartilhar projeto de lei número 2 agora, melhor. Nobre vereador, alguma consideração? Ok, muito obrigado. Cumprindo, então, as exigências da legislação, é preciso alterar também o PPA e a LDO. E este projeto de número 2, do dia 12 de março, do presente exercício, ele tem esta finalidade. Ele é um pouco maior, ele tem 6 artigos, sendo que o último também está ligado à vigência. Agora que vai compartilhar isto, maravilha. Tudo que eu fizer aqui, repete na tela, ok. O último artigo, ele fala da vigência. O penúltimo, que as alterações oriundas desta lei não ocasionarão impactos no desempenho da prestação de serviços públicos municipais, que o recurso necessário ao investimento, naturalmente, é o novo PAC. O terceiro vai falar das modificações na LDO, e o segundo vai falar das mesmas modificações nos anexos 2 e 3 da lei do PPA. Só que aqui especificando já o programa que vai ser criado, que é o programa 137, a ação
é a 1129. Com isso, ele inclui no PPA esse comando importante, para que exista um alinhamento. As audiências públicas, elas são esvaziadas em razão da dificuldade das pessoas entenderem o processo legislativo orçamentário, que é diferenciado, ele é especial e mais importante, porque aqui se decide realmente o que vai acontecer com o dinheiro público. A Casa Legislativa sanciona, ela carimba o ideal que o gestor, o ordenador de despesa do Poder Executivo, propõe para o município. E aí o projeto de lei ele surge em razão dessa vontade política e a Casa referenda esse ato de aumentar a despesa. Então, a lei do orçamento foi ajustada no projeto 3. E o PPA e a LDO estão sendo ajustados aqui nesse projeto 2. Os recursos existentes para a obra virão do novo PAC, no valor de 2 milhões, conforme demonstrado, o que torna fácil de compreender não só a intenção política, a oportunidade e a necessidade de se dar andamento ao projeto. Claro que não vou emitir opinião pessoal, mas trata-se aí da estruturação necessária para o gasto público. Sem isso, o gasto é ilegal. Então, se a Casa Legislativa não referendar a vontade dos projetos, a vontade do ordenador que está nos projetos de lei, certamente não haverá esse gasto no município e também não haverá o repasse federal que depende da legalidade para que ele ocorra. Então, é um processo natural para a despesa, para o gasto público de uma forma geral. E eu falava, então, das audiências públicas. Por que elas são esvaziadas? Porque o cidadão comum ele não entende que o planejamento é feito sob esses códigos e, principalmente aqui para nós, surge o código da ação governamental que vai conduzir aí o gasto com a UBS 5, que é o 1129, anotem. Então, se nós tivermos que pedir prestação de contas apartada, específica e especial, sem dúvida faremos um acompanhamento da ação governamental 1129. A qualquer momento, as pessoas envolvidas nessa execução poderão prestar esclarecimentos do andamento da obra, através do andamento das finanças lá na contabilidade do Poder Executivo. E a dificuldade o planejamento é feito com esses códigos, as audiências de acompanhamento, que são quadrimestrais, elas devem refletir essa execução orçamentária. Elas devem dizer a cada 4 meses qual é o percentual de aplicação de recursos que os senhores estarão autorizando quando da votação desses 2 projetos. E na prática a gente não tem visto isso acontecer. Na prática, a execução ela é desconectada do planejamento e fica parecendo que até planejamento a gente consegue entender melhor, mas na execução as coisas ficam bem confusas. Boa noite, Alexandre, doutor Alexandre. Então, o projeto não veio o impacto orçamentário da gestão dessa unidade, dessa UBS 5. Ou, pelo que eu entendi, o governo federal, com o PAC, novo PAC, ele que vai fazer a gestão, ele que vai, pagar o funcionamento da UBS? Na verdade, ou ele tem uma contrapartida? Pelo que eu entendo aqui, na verdade, os recursos todos virão para o município através de transferência. E o município fará a execução através do caixa da prefeitura. Esse outro modelo que você está dizendo também existe. E no passado existia muito mais, em que as obras eram realizadas com transferências parceladas. A Caixa Econômica era a gestora, normalmente a gestora desse tipo de transferência.
E aqui não, nós temos uma ideia de um financiamento, bom, pode ser que seja nessa modalidade. Então, o governo federal ele pode delegar a execução, e aí ele cobra do município que ficou delegado para prestar contas de forma até parcelada dessa execução, ou ele simplesmente transfere todo o recurso e transfere a execução toda da política pública para o município. As duas formas são possíveis e são legais. E pode ocorrer também, dependendo do tipo de ajuste que foi feito para a realização dessa obra, pode acontecer sim de que as transferências venham na medida em que a obra avançar. E aí vai se fazendo uma espécie de prestação de contas, mas específica ali dos gastos da obra. Eu não tive acesso, então, à autorização do repasse desse recurso, né, que ele cita aqui, os 2 milhões. Enfim, vale a pena verificar e juntar isso no projeto de lei. Seria também uma atitude de transparência. Uma das finalidades da audiência pública é dar transparência. Além de buscar a legitimação do gasto, é dar transparência e permitir o acompanhamento. Então, o acompanhamento não vai acontecer hoje, mas é ao longo do processo de execução da política pública, que pode demorar 6 meses, 1 ano, enfim. E o impacto orçamentário, ele certamente, por mais bem feito que ele venha a ser, ele terá... agora sim. Por mais bem feito que ele venha a constar aqui do projeto de lei, ele traria uma realidade atual. E a entrega desse objeto, a entrega dessa obra vai acontecer num momento futuro. Então, certamente, a equipe do prefeito poderia fazer um impacto, reconhecendo a existência de um impacto, desenhar os custos da UBS 5, em termos de RH, principalmente, que é um dos custos que mais impactará, e se comprometer de, na entrega da obra, revisar esses números e, novamente, apresentar, não em audiência pública, mas sim em um momento que achar adequado, encaminhar à Câmara um complemento ou uma atualização desse impacto do projeto de lei, que poderá ser, inclusive, juntado nos autos desse mesmo processo original. Seria uma forma de desburocratizar o processo, lembrando só que do necessário estudo das equipes, né? Nós sabemos que, pelo quantitativo de população que será atendida, um tipo de estrutura será necessário e ela terá um custo. Então, o que precisaríamos ver é justamente a lembrança disso. Ainda não. Ele não é a criação da estrutura orçamentária para a execução do operacional dessa UBS 5. Esse projeto simplesmente é um feliz projeto, né, que comemora aí essa grande conquista, que é trazer esses recursos e garantir o atendimento da necessidade, que sem dúvida já era sentida pela população. Alexandre, eu queria fazer uma colocação até para quem está em casa, junto com o vereador Glória aqui também, que essa audiência ela visa mostrar a legalidade desse projeto, né? A questão daquilo que já está dentro da Câmara, a transferência do recurso em si, mas posteriormente nós teremos os passos de análises dentro das nossas comissões internas, uma delas a Comissão de Finanças e Orçamento, né, que certamente cobrará o impacto financeiro. Perfeito. Para dar uma aprovação, né? E fazer essa colocação. E a questão que, de fato, olhando aqui, a gente vê que essa transferência ela vem para a fonte 1,
Então, de fato, ela sai do caixa da prefeitura para uma execução que a prefeitura vai fazer, de uma transferência que vem de um recurso oriundo de governo federal, né, entre fundos de saúde. O executivo transfere o dinheiro, ele não transfere a obrigação de executar a obra com dinheiro federal. É diferente, né? Então, essas duas modalidades existem. O município, no passado era mais comum, né, a não transferir o dinheiro totalmente, achando que o município não faria um bom uso do recurso. E aí, que nem um pai dando mesada. Era uma relação desse tipo. E hoje não. A relação é mais madura, transfere todo o recurso e vai, ainda que parcelado, mas não mediante ao desempenho e eventual prestação de contas da política pública do governo federal. Essa é uma dúvida que podemos até, a comissão poderá muito bem se dedicar a isso, né? E tirar essa dúvida. Perfeito, claro. Se você quiser complementar, eu diria o seguinte, antes da gente avançar, Oswaldo, aqui no artigo 5º do projeto de lei 3, tem uma curiosidade que me chamou a atenção, se eu puder compartilhar com vocês. O artigo 5º diz assim, que as alterações oriundas desta lei não ocasionarão impactos no desempenho da prestação dos serviços públicos municipais. E isto é muito relevante. Por quê? Declarar que não acontecerá um impacto não é a mesma coisa que reconhecer um aumento. Então, o aumento de 2 milhões no orçamento vai existir. E a lei, então, diz que quando existe o aumento do gasto, ainda que coberto por uma receita, estará em equilíbrio, portanto, é preciso estudar melhor a despesa. Só que o artigo 5º, ele quer dizer algo um pouco diferente. Ele quer dizer o seguinte, que já existe uma prestação de serviço em saúde. E a população atendida lá no bairro da UBS 5, ela procura o serviço de saúde hoje. Então, esse custo já existe, só que está sobrecarregando as regiões próximas, muito provavelmente. A UBS mais próxima dessa nova UBS 5, ela vai ceder, né, o quantitativo. Então, hoje ela deverá estar sobrecarregada e com essa iniciativa vai haver uma divisão aí nos custos. De forma direta, a gente pode entender que sempre vai haver um aumento residual desse custo. Mas o artigo 5º ele diz isso, que já existe serviço em andamento, sendo prestado, alcançando essa população. O que vai acontecer é uma reorganização para o conforto da população atendida. E isto é relevante. Então, ainda que exista um gasto, conta de luz, água e segurança, que não exatamente estão representados aí nas equipes dos serviços da atenção básica, nós teremos um custo administrativo que é absorvível pelo conforto, ou seja, por outro lado, as ambulâncias deixam de fazer o mesmo trajeto para trazer até a unidade atual, as pessoas deixam de usar transporte público para chegar na UBS. Então, a ideia da atenção básica é, de fato, estar nos bairros atendidos ali por uma população, conforme o projeto, né? Uma população média é alcançada em cada UBS para que não haja essa concentração. E Santa Isabel viveu isso, né, historicamente. Havia uma única UBS aqui do lado, no início, e as UBSs foram se multiplicando. Estamos chegando, então, na 5ª UBS, quer dizer que já temos 4, em razão dessa regionalização e necessária distribuição para o conforto da população. Eu gostaria de completar também, Alexandre, falando exatamente isso. Nós discutimos aqui sobre a questão de impacto, e algo que o próprio vereador Glória já levantou,
em outros prédios da saúde no município, e como vereador essa é a nossa função de indagar também, né? A questão da sustentabilidade de um projeto, que tem um prédio para ser construído, mas também tem serviços para serem ofertados. E aí a sua fala ela é muito importante porque seja o desafio que for enfrentado para a manutenção do espaço, o espaço ele tem uma função muito correta, muito humana de levar atenção básica de saúde a uma população mais afastada das regiões centrais. Claro que a gente vai ter que fazer mensuração disso, né? Vamos ter que entender ao fato os números economizados para ver a relação compensatória. Mas é fato que você tem uma compensação financeira também dentro do processo de execução das atividades em relação ao que você tinha antes, porque você precisava de... E quando a gente fala que uma ambulância vai buscar alguém, não é só a ambulância. Tem os médicos que vão, tem a equipe, e tudo isso, né, o motorista, e tudo isso são custos que serão economizados com a praticidade de uma unidade mais próxima ao morador do bairro de 55 ali no caso, que não vai atender só os 55, né? A gente tem Aralu ali muito perto, né, Cafundó, então você tem outros bairros e uma população que a gente também tem que estimar ali para entender o impacto absorvível dessa unidade em termos de atendimento de pessoas, né? Exatamente, é isso. Todo o entorno será beneficiado, não é a população só dos 55, né? Bem lembrado, todos os bairros que estão ali próximos, isso traz mudanças, inclusive, no planejamento do transporte público, para trazer a população dos bairros do entorno para esse ponto central que passará a ser as proximidades ali da UBS 5 dos 55, combinou, né? UBS 5 dos 55. Então, isso não... O artigo 5º que nós vimos aqui, não, do projeto de lei número 2, ele não dispensa o estudo do impacto, mas ele nos faz lembrar que numa análise geral, em termos de prestação de serviço, não há uma novidade aí. Há, sim, uma reorganização, mas que a unidade precisa contar aí com equipe médica e toda a estrutura. Então, um projetinho de estudo de impacto para uma tranquilidade para o voto, eu penso. Doutor Alexandre, a preocupação nossa é trazer a qualidade do serviço para a população. A qualidade, isso gera gasto. Exatamente. No passado, muito se errou em não fazer os estudos. Por isso que a lei, há 20 anos atrás, um pouquinho mais, ela lembra o gestor que toda vez que ele constrói um prédio, tudo que virá a acontecer dentro desse prédio aumenta o custo. E que, naturalmente, vai sendo absorvido, né? É uma demanda reprimida, então dá para entender que haverá uma expansão do orçamento, expansão da receita, isso ao longo do tempo. Fazendo aqui uma explicação e uma retificação, Alexandre, quando eu citei que a fonte executora seria 01, eu fiz menção à unidade executora, né? 01, 09, mas a fonte do recurso federal é a fonte 05. Até para que não haja nenhuma dúvida para quem está em casa nos assistindo, e fique claro que naquele momento em que a gente estava falando sobre de onde vem o recurso e quem executa, né? O recurso ele vem da federação, mas a execução ele vai ser do município. Isso é para testar a audiência, para ver se eles estão atentos. Muito bem, vereador, é isso mesmo. Essa tecnicidade, ela faz com que o interessado não aprenda apenas o que está acontecendo politicamente, mas que o orçamento é cheio desses detalhes e isso precisa ser conversado. E a população começa a entender que não basta só vontade política, não basta só os vereadores serem contra ou a favor. Existe toda uma estrutura técnica para que os gastos ocorram de forma regular, transparente, e a lei se impõe sobre todos nós nesse sentido. A título de complementação também, eu fui auxiliado aqui pela vereadora Maria Thelma e pelo vereador Walter Negrão, que na justificativa
do projeto número 2, ele exemplifica, né, os bairros atendidos. A gente comentou, além dos 55, o Cafundó, o Aralu, Tevó, Varadouro e Astro Verde. Então você tem a possibilidade, né, de levar realmente serviços de saúde mais próximos de toda essa população. Eu não sou nem especialista em saúde e nem especialista em transporte, mas eu entendo que o transporte passa a ser uma demanda. Então, quando da inauguração da unidade básica, os senhores deverão, sem dúvida, requerer aí das empresas que fazem o transporte e até o plano comandado pelo Executivo, uma adequação para que haja facilidade, né, para o munícipe usuário da UBS 5. Não precisamos ser especialistas para entender que existem impactos. E o que se espera do Poder Executivo é que pilote esta transformação local. Na ausência, os senhores estão aí para lembrá-lo, né, que faça cuidadosamente aí todas as mudanças. Só complementando aqui a fala do vereador Oswaldo, a justificativa menciona que o impacto beneficiará diretamente em torno de 1.270 pessoas que residem nesses bairros. Então, o impacto... Perfeito. É relevante, é importante. Senhores, não havendo questionamentos, se algum internauta quiser fazer alguma pergunta, eu estou recebendo ali um sinal de luz dizendo que não houve nenhum questionamento e que a população fica convidada, né, a procurar os seus vereadores na Casa Legislativa, discutir alguma questão que tenha sido levantada aqui. E este é o papel do vereador, né, ouvir os seus eleitores e conduzir toda essa votação. E isso é com os senhores, com certeza farão um bom trabalho. Perfeito. Se o vereador Marquinhos, que está online, quiser falar algo e já fazer suas considerações finais, e assim que falar, se algum dos vereadores quiser fazer considerações finais, havendo falas, após a gente já encerra. Enquanto isso... Eu quero reiterar, Alexandre, a importância desse projeto e desse recurso para a nossa cidade, atenção básica de saúde, elogiar a iniciativa da Secretaria de Saúde que submeteu o projeto no novo PAC, né, aproveitou a oportunidade, aliás, oportunidade essa que também estava em aberto até o último dia 31 de março para o PAC deste ano de 2025, e eu já sei da movimentação de secretarias na cidade que submeteram novos projetos. Então a gente está ansioso para poder dar novas boas notícias, e eu fico feliz que esse tipo de projeto de construção de novas unidades de saúde sejam discutidos aqui nessa casa, na nossa cidade, que tanto necessita de melhores atendimentos de saúde, melhor conforto. Todo questionamento é importante, é válido para enriquecer a discussão democrática, e eu reitero meu agradecimento a todos que nos acompanharam online e estiveram aqui presentes nessa noite de hoje. E teremos mais alguma fala? O vereador fez contato? Com a sua fala, declaro encerrado esta sessão, esta audiência pública que discutiu os projetos de lei número 2 e número 3, cujo assunto, o objeto, é a instalação de uma nova UBS no bairro denominado 55. Muito obrigado pela atenção de todos, muito obrigado a você, internauta, que está nos acompanhando, e a todos aqueles que ainda virão a acompanhar esta audiência pelo vídeo que ficará gravado. Muito obrigado.